Bom dia. Quer dizer que é bom estar aqui. Não é fácil, mas é bom. Que bênção, né? Tem sido esse tempo hoje, essa manhã. E quantos têm sido abençoados, tocados pelo Espírito Santo? Ele está aqui, o nosso Rei está nesse lugar, amém? Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra. E é Ele que nós tributamos, né, o louvor nessa manhã. Que Ele seja visto, que Ele seja exaltado, que Ele seja percebido, que Ele seja recebido em nossos corações e que os nossos corações sejam abertos para as mudanças que Ele quer fazer em nós. Amém? Eu quero compartilhar algo com os irmãos que o Senhor trouxe há pouco mais de um mês no meu coração, né? Começou a falar sobre isso. E interessante que foi uma palavra que Deus trouxe e eu acabei compartilhando num casamento lá em Piracicaba. Se alguém estiver preparado para casar hoje, aí de repente... Não, mas é algo que eu penso que é muito válido para hoje, porque semana passada, ouvindo o Mário ministrando, essa palavra foi assim se encaixando bem no meu coração. Deus foi respondendo algumas das perguntas que eu fazia a mim mesmo, né? Tenho feito a mim mesmo. E aí, ouvindo a palavra do Mário, aquilo que o Senhor foi nos falando sobre o que foi falado? Legado, né? Legado. Essa palavra foi aquecendo mais e mais ainda no meu coração. Eu quero falar por parábolas hoje. Eu vou falar sobre sementes, plantar sementes. E antes, eu queria fazer uma pergunta para nós. À medida que eu falo aqui, viu? O ouvido mais próximo da boca que está falando aqui é o meu. Então, eu estou falando para mim mesmo, perguntando para mim mesmo e perguntando para vocês também. É assim que funciona, viu? A gente ouve muito bem aquilo que Deus está falando para a gente, e quando fala, a gente ouve mais ainda. Então, eu espero que seja assim nessa manhã. Então, eu quero fazer uma pergunta, que é a seguinte: como você chegou até aqui? Como nós chegamos até aqui? Eu digo assim, né? É uma pergunta como família, como povo de Deus, como alguém que foi escolhido por Deus, como alguém que foi tocado pelo Espírito Santo e Deus produziu alguma coisa em nós. Como nós chegamos aqui? Como é que é a nossa história? Né? Como é a nossa história como família de Deus, como servo de Deus, como filho de Deus? E eu queria ler, você nem precisa abrir, eu vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo aqui, né? O primeiro texto que eu quero ler está em Gênesis 1, 26 até o 28, diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, esse é um aspecto. Deus nos criou. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E aqui o texto diz que, após nos criar o homem, Ele deu ordem. Ele falou para ser frutífero, multiplicar, encher a terra. Então, havia no coração de Deus um propósito para isso, certo? Deus nos criou com alguma intenção, com um objetivo, com um propósito. Então, fomos criados por Deus. Então, estamos aqui, obviamente, né, porque Deus nos criou. Mas eu quero ler um outro texto, ainda em Gênesis, está em Gênesis 12, 1 até o 2, que é quando Deus chama Abraão. Então, o texto diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção.
Então, agora, obviamente há um espaço entre esses dois textos que eu li, né? A gente tem desde essa criação de Deus, o propósito de Deus aí para que formar essa família. A gente tem um pecado que entra aí no meio, os irmãos conhecem, eu não vou falar sobre isso agora, né? Mas Deus, Ele usa agora uma pessoa, um homem, começa a usar pessoas, usou antes também, mas eu quero exemplificar com Abraão, para o quê? Para cumprir o seu propósito. Então, Deus tem um propósito, nos criou, mas Ele usa pessoas. Interessante que Ele diz o que, Abraão? De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. E também Ele diz, no final aqui, o texto diz, se tu uma bênção. Né? Se tu uma bênção. Então, a gente pode avançar mais um pouquinho, né? Agora, bastante, até Jesus, e dizer que Jesus foi alguém que ouviu também um chamado de Deus, né? Um pedido de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não foi isso? Então, Ele obedeceu ao Pai. Interessante que Ele foi obediente até quando? Até a sua morte. Ele foi obediente até a morte. Como um homem, Ele veio, se tornou homem. Ele morreu numa cruz, sendo obediente até a morte. Então, mais uma vez, Deus se torna homem e também, através dessa obra de Jesus, que agora é um homem também, né, nós somos abençoados. Então, nós chegamos aqui, eu quero dizer hoje, né, porque sementes foram plantadas. Sementes foram plantadas. Alguém obedeceu esse propósito, esse chamado, essa vontade de Deus e se dispôs a obedecer. Ele ouviu esses chamados, que ele vai ser uma bênção, ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Obedeceu e aceitou esse encargo. Então, nós chegamos aqui por causa disso. Olha só, há quanto tempo Deus vem trabalhando dessa maneira, usando pessoas para plantar sementes em vidas, e através disso, esse ciclo vai continuando e chegou até nós. E hoje nós estamos aqui, nesse lugar, e muitos outros ao redor de todo mundo, né, sendo uma família de Deus, porque pessoas têm plantado sementes, e muitas vezes com a sua vida. Amém? Então você pode lembrar, né, disso, né, lembrar de pessoas, né, mas há uma questão aí, até nesse chamado para Abraão, né? Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, né? Então, eu queria dizer que por que a gente planta uma semente? Por que nós plantamos uma semente? Porque nós, obviamente, cremos que através dessa semente plantada vai vir um fruto, não é? Alguma coisa vai acontecer com aquela semente, certo? Então, nós queremos ver um resultado. Mas você plantaria se não acreditasse que o fruto viria? Não, né? A gente não ia perder tempo, né, plantando se não acredita nisso. Então, nós semeamos porque nós acreditamos, nós cremos, ou seja, nós temos fé. Abraão teve fé, obedeceu e seguiu. E assim acontece conosco também. E com aqueles que plantaram em nossa vida. Então a fé, ela é a certeza de coisas que ainda você não viu, que ainda não vemos, né? Mas que elas vão acontecer, né? Eu não estou vendo, ainda não percebi, ainda não está diante de mim, mas eu faço e depois acontece. Então isso é fé. Se você depois quiser ver, está lá em Hebreus 11:1 em diante, né? Você pode ver sobre fé, falando inclusive sobre Abraão, né? Então, nós chegamos aqui, pela misericórdia de Deus, e pessoas obedeceram e plantaram sementes com fé.
Pessoas obedeceram e plantaram semente com fé. Eu vou dar alguns segundos agora para você trazer a sua lembrança, a sua memória, pessoas que plantaram sementes na sua vida. Vai lembrando aí. Pessoas que investiram. Pessoas que creram nessa palavra de Deus. E olharam para você e falaram, eu vou plantar uma semente. Ou mais sementes. E pode ter certeza que não foi só uma pessoa. Foram muitas mãos. Muitas vidas que foram plantando sementes. Desde que estou aqui em Jundiaí, né, tenho recebido essas sementes. Sementes têm sido plantadas em minha vida. Desde que estamos juntos, como congregação, Deus tem plantado sementes. Muitas sementes. Eu também só estou aqui porque sementes foram plantadas. E porque essas sementes, de alguma maneira, foram frutificando, né? Hoje permitiram que eu pegasse esse microfone para compartilhar alguma coisa com vocês. Amém? E cada um de nós tem, né, essa semente plantada. Então, que haja gratidão no nosso coração. A Deus por pessoas, por vidas que semearam em nós. Talvez tenham vidas aqui, e eu acredito que sim, né? Eu estou vendo muitas aqui, que semeou na sua vida. Elas estão aqui juntos com você, outras não. Outras já foram, outras o Senhor levaram. O Senhor levou, quer dizer, melhor dizendo. Então, mais sementes foram plantadas. Muito bem, seguindo, eu não quero demorar muito, né? Mas o que eu, agora, plantar na minha vida, certo? Ótimo, estamos aqui por isso. Mas o que eu tenho semeado? Eu posso semear muitas coisas. E pode até ser algo que Deus não colocou no meu coração. Eu posso investir, vamos usar essa palavra também, investir tempo. Eu posso investir esforço, eu posso investir recursos e muitas coisas. Então, o que eu tenho semeado? Uma outra pergunta, né? Só um segundinho, eu vou abrir essa água, viu? Vai pensando aí. Então, em que você tem semeado? Aqui eu queria fazer um comparativo entre ferramenta e fim e propósito. O que é ferramenta e o que é o objetivo final, o que é um propósito, né? Porque muitas vezes a gente confunde um pouco isso. Tá? Lembra que Deus libertou o povo do Egito, né? Essa história vocês conhecem muito bem. Então, para até o povo ser liberto, o que aconteceu? Muitos milagres, sinais, até chegar diante do Mar Vermelho. Então, nossa, tem uma história grande até chegar ali diante do Mar Vermelho, né? O faraó endureceu, milagres foram acontecendo, sinais foram acontecendo. Mas eles chegaram. E aí vem o exército de faraó para acabar com o povo ali, né? E Deus faz um sinal daqueles, um milagre, que todo mundo lembra até hoje, né? Todos. Mesmo quem não conhece muito a palavra, ela lembra. O mar se abriu. Aí o povo atravessa pelo mar. O mar se fecha e traga os soldados. E o povo está livre. Ufa! Acabou. Terminou ali? Acabou ali? O objetivo de Deus termina ali? Não acabou. Não acabou. Deus, através dos sinais, dos milagres, queria tirar o povo de lá também, né? Ele fez tudo isso, mas esse não era o fim. Esse era algo que Deus precisava fazer para cumprir o seu propósito. Então ele fez. Mas o propósito continuou. Vamos avançar. Jesus também ele manifestou sinais e milagres. E muitas vezes
Eu estou falando de sinais e milagres porque os sinais e milagres nos chamam a atenção, né? Você olha para coisas sobrenaturais, né? Uma cura, uma ressurreição, um mar se abrindo, você fala, todo mundo vê e é algo grande, é algo que chama a atenção, né? Então, eu estou falando sobre isso daí. E muitas vezes Jesus, ele fazia um milagre, ele falava, agora você fica quietinho, não precisa falar para ninguém, não. Você vai, leva a sua oferta, não é isso? Porque o sinal e o milagre, para quem é um milagre, para quem é o Senhor de todas as coisas, o que é isso? Não é? Para nós é grande, mas para Ele... Então, o propósito dele é muito maior do que o sinal e do que o milagre na nossa vida. Amém? Isso é uma coisa boa para se pensar, né? Os sinais não são tão importantes como ele é na nossa vida, como o que Deus faz em nós. Amém? Então, Jesus fez milagres e ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto, já tinha dias, ressuscita Lázaro. Ele volta, e aí? Terminou ali? Acabou ali? Para Lázaro? Sinto informar, mas ele acabou morrendo de novo, viu? Lázaro morreu de novo. Jesus morreu e ressuscitou, mas Lázaro morreu. Existe um inimigo a ser vencido ainda, né? Existe. Mas, olha só. João 11, 25 a 26. Disse-lhe Jesus, essa é a situação de Lázaro, tá? Essa é a situação. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? É a pergunta de Jesus. Então, Jesus ressuscita Lázaro com que propósito? Para mostrar isso, essa verdade, amém? É isso. Esse é o fim. O milagre é uma ferramenta. Mas crer para que você não morra eternamente, isso daí é o que Deus quer, para todos nós. Amém? Então, a pergunta que eu fiz é, o que tenho semeado? E eu quero dizer o seguinte, nós temos que semear naquilo que é eterno. Foi o que Jesus disse aqui, né? Temos que semear e trabalhar naquilo que é eterno. Então eu gosto de pensar o seguinte, né? Como isto que eu estou fazendo, isto que eu tenho, como meu casamento, a família, a casa, o carro, a bicicleta, o trabalho, isso contribui naquilo que é eterno? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias, gente. Todos os dias. Isso é uma ferramenta ou isso é um fim? Ou é um objetivo, é um propósito? Né? Porque Deus, Ele é eterno, não é? Quando a gente leu aquele texto de Gênesis 1, 26, ele estava falando que Deus criou o homem a quê? A imagem e semelhança dele, não foi? Então, se ele está fazendo alguém a semelhança dele, ele quer o quê? Uma família. É isso que Deus queria, uma família. A família de Deus. E ele diz, multiplica e enche a terra. Muitos filhos. Filhos, família, uma grande família. E que esses filhos sejam semelhantes a Jesus, né? Então, Deus quer uma família eterna. Uma família eterna. Romanos 11, 36, ele diz, se tiver como projetar, Isaac, Romanos 11, 36, é muito conhecido. Já está lá? Então, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Né? Aqui tem algo que é chave na nossa vida. Esse texto nos ensina algo que é importantíssimo.
Eu queria pedir a liberdade, agora, né? Que o Senhor nos fale ao coração, para você colocar o teu nome aí, nesse texto. Então, Maurício é dele, feito por ele para a glória dele. Então, agora coloca o teu nome e pode falar. Eu sou dele, feito por ele e para a glória dele. Vamos falar juntos? Eu sou dele. Vamos fazer assim? Eu sou dele, feito por ele, para a glória dele. Aleluia. E esse texto termina dizendo a ele, pois a glória eternamente. Não é por 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, é eternamente. Então nós somos feitos para isso, para a glória dele eternamente, são todas as coisas. Quando eu entendo isso, e eu me entrego a ele de fato, quando isso passa a ser uma revelação, sai da mente e vem para o coração, o que acontece? Tudo o restante que me cerca, vai junto. Entenderam? Se eu me entreguei, se eu não tenho resistência, o restante vai junto. Família, carro, tudo que eu falei. Passarinho, dinheiro, vai. E tudo passa a ser usado para quê? Para a glória dele eternamente. Então Deus trabalha naquilo que é eterno. É muito sem graça para alguém que é eterno trabalhar numa coisa que termina logo, né? Eu fico imaginando. Ele que sempre existiu e sempre vai existir, de repente trabalhar em algo que, para ele passou. Desse jeito, ó. Então, Deus trabalha naquilo que é eterno. E nós temos que nos ocupar com isso. Nós temos que plantar, investir naquilo que é eterno. Os recursos, eles são um meio para atingir um propósito eterno. Recursos, coisas, né? Eles passam, mas eles têm que ser um meio para a gente atingir um objetivo. Amém? Então, que a vontade de Deus seja cumprida através da nossa vida. Amém? Só abrir um parênteses aqui. Não sei se vocês têm visto da mesma maneira que eu, tá? Mas eu imaginava que com tudo que nós vivemos nesses últimos pouco mais de 2 anos, ia tornar as pessoas um pouco mais sensíveis aos outros. Olhar um pouquinho mais para a necessidade dos outros. A gente passou uma pandemia, né? Muita gente sofreu, muita gente tem sofrido ainda. Então eu imaginava, o homem vai se tornar um pouco mais solidário, né? E, sinceramente, a minha percepção é que isso não aconteceu. A minha percepção é que as pessoas se voltaram mais para si mesmas. Parece que esse negócio de ficar em casa, de se isolar, quebrou muitas coisas que são boas na nossa vida. A dificuldade do relacionamento, de ir até a pessoa. Às vezes a pessoa cria uma barreira antes mesmo que a gente chegue, né? Então, eu faria um alerta. Vamos tomar cuidado em que nós estamos investindo. Se não está sendo um investimento só para aumentar um pouco mais esse castelinho que eu tenho formado ao redor de mim mesmo. Os irmãos entenderam? Então, é um parênteses, voltando, tá? Agora um outro aspecto. Então, a primeira coisa que eu falei sobre plantar sementes, como nós chegamos aqui. Depois, eu falei sobre fé, é necessário fé para plantar sementes. E também acabei de falar sobre em que nós temos, que tipo de semente nós temos lançado e plantado, não é? Agora, um outro aspecto é que a semente lançada, ela precisa de boas condições. Vocês conhecem a parábola do semeador, não é? Então, eu não vou repetir, esse não é bem o foco, né? Mas ela precisa de boas condições. Uma semente, uma vez lançada, ela vai cair no solo, e aí tem que ter boas condições para ela
brotar, né, germinar, crescer, frutificar. Chegar até num estágio lá de... Né? Então, eu diria que de certa maneira não, né, de fato, também podemos considerar, se estamos aqui, é que alguma coisa boa aconteceu. Não ponha o mérito em você mesmo ainda, hein? Não fique tentado a fazer isso. Mas, pela misericórdia de Deus, algum solo bom foi achado. E a gente vê isso. Eu vejo isso na vida dos irmãos e irmãs. A gente tem usufruído disso. Então, é uma verdade, né, que o solo bom foi achado. O eis-me aqui, né, foi uma oração feita diante de um chamado. Eu queria ler com os irmãos Marcos 4, 30 a 32. Eu acho que esse vale a pena também a gente ler juntos. Olha que interessante, hein? Jesus falando, disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Bom, já falamos, vou repetir, que isso fique guardado no nosso coração e nossa mente. É por isso que nós estamos aqui. A pequena semente foi lançada. Uma semente foi plantada. O reino chegou até mim. Esse é um ciclo, estou falando de um ciclo agora. A semente foi lançada e plantada. Atingiu, chegou um solo. O reino chegou até a pessoa. Ele germinou, brotou, cresceu. Cresceu a ponto de se tornar uma árvore onde as aves vêm usufruir da sombra. Queridos, você tem usufruído dessa sombra? Eu tenho. Eu já fui abrigado. Por Deus, sim, mas fui abrigado por pessoas. Você tem sido abrigado? Porque uma semente foi lançada e plantada e cresceu, e o reino se expandiu de tal maneira que essa pessoa, essas vidas, essas pessoas usadas por Deus, elas têm ajudado a acolhê-lo? É um ciclo. Essas pessoas que receberam, foram abrigadas, elas estavam nesse momento recebendo sementes. Essa semente recebida, ela fez o quê? Brotou, germinou, cresceu, e o reino se expandiu, e ela se tornou o quê? Um abrigo. E assim, sucessivamente, Jesus investiu em alguns homens que entenderam essa parábola. Entenderam o que Jesus estava falando através dessa parábola. E eles se deram. E até se o grão não morrer, né, se ele não for lançado na terra e não morrer, ele não vai frutificar. Eles entenderam essa realidade. E fizeram. E se deram. E plantaram. E isso foi fazendo algo milagroso. Deus escolheu fazer assim. Eu acho que Ele poderia fazer de outro jeito, talvez. Mas Ele escolheu. E graças a Deus por isso, né? Agora sobre quem gera. Sobre quem gera. Deus usa pessoas para lançar semente. Mas, de quem é a semente? É dele. Tá?
O alimento vem de quem? Vem dele. Então nós temos que buscar sempre na fonte. O alimento vem dele. Quem faz germinar e brotar? Ele. Quando o Espírito chegou na sua vida, quem fez brotar a palavra? Então, por mais que a gente seja usado, nós não fazemos brotar. Isso é só para a gente colocar, entender um pouco a nossa parte nisso. Claro, nós temos sido abençoados, mas a maior parte, a grande parte é dele. Quem faz crescer e quem faz dar o fruto é o nosso Senhor. Então, nós não devemos usar uma outra semente que não vem dele. Aliás, na parábola do semeador é isso que acontece. A mesma semente é lançada. Os solos são diferentes, mas é a mesma semente que é lançada. Então, as condições podem mudar, mas nós não podemos lançar outra semente. Tem que ser aquilo que vem dele. É o Espírito Santo, não é, gente? É o Espírito Santo que gera fé e que faz todo esse processo continuar, esse ciclo maravilhoso e virtuoso continuar. Entender isso, gente, irmãos e irmãs, é algo assim muito importante, porque ele nos livra da soberba. Né? Entender isso não nos gera soberba. E no mesmo tempo, ele nos livra da frustração. Entendendo a parte dele, a minha parte, eu não vou ficar nem soberbo e também não vou ficar frustrado. Porque quantas vezes você lança sementes e você fala, puxa, eu quero ver essa semente frutificando. Eu vou falar da minha querida, maravilhosa, cheirosa esposa que está me vendo aqui pelo celular, pela internet. Ela não está hoje, queria estar, né? Imagina, o marido também está falando, né? Claro que ela queria, mas ela está um pouco resfriada, não está muito bem. Mas ela é fruto disso. Ouviu a palavra de uma pessoa que orou por ela, trabalhava com ela, ela só desconsiderava. Não estava nem aí. Não fui eu. Não fui eu. Eu trabalhei com ela, mas não fui eu. E depois de um tempo, entra uma pessoa nova lá no trabalho. Não precisou nem fazer força, o Espírito Santo falou com ela. E ela se entregou ao Senhor. E isso mudou a vida dela, mudou a minha vida, mudou a vida dos meus filhos, senão eles nem estariam aqui, né? Então Deus faz isso. Ele vai plantando sementes e a gente nem imagina onde vai chegar. Nós nem conseguimos imaginar o que Deus pode fazer, mas nós podemos obedecer. Amém? Então nós obedecemos e plantamos as sementes, mas Ele quem faz o milagre. É um milagre. É um milagre. Esse é o maior milagre. Tem até uma canção que fala nisso, né? Esse é o maior milagre. Essa semente germinar, brotar e crescer e gerar frutos. Quando eu devo plantar? Eu já estou encaminhando para o fim. Quando eu devo plantar? Outro aspecto. Quando plantamos sementes? Eu tenho um texto que eu quero usar para falar sobre isso. E ele não é muito usado, acredito, para isso aí. Mas Deus tem me mostrado muito isso, tem me saltado aos olhos esse texto dessa maneira diferente. Está em 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Que texto tremendo, não é? Esse texto a gente ouve, é daqueles que a gente vai estar meio assim para baixo, você vai crescendo, né? Nossa, olha, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim
com o propósito de proclamar. Esse texto, ele é muito usado no sentido assim, puxa, Deus nos deu essa identidade, para o que a gente proclamar, então a gente tem que sair proclamando. Vamos evangelizar. É verdade. É o que está dizendo aqui, né? Nós temos que proclamar. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase. Proclamardes as virtudes. Você tem proclamado as virtudes? As virtudes do nosso Pai. Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é rei, não é? Ele é soberano, Ele é amor. São as virtudes do nosso Senhor. Então nós somos tudo isso para falar, mostrar a todos as virtudes. E isso não é só para cumprir uma obrigação, não é só para seguir um roteiro. Deus nos chamou para sermos esse povo com essa identidade, para proclamar virtudes. Amém? Então, como a gente proclama virtudes? Em todo tempo, em todo lugar. Quando nós estamos juntos aqui, o que nós fazemos? Proclamamos virtudes. Quando nós estamos em casa, o que nós fazemos? Proclamamos as virtudes. Se você está trabalhando, estudando, no Uber, proclama as virtudes. É algo assim que tem que entrar no nosso coração. Eu vivo para proclamar as virtudes, em todo momento, em toda oportunidade. Por que eu tenho que deixar Jesus de fora? Essa é a pergunta que eu me faço. Distância aqui pequena, lembra, né? Por que eu tenho que deixar Jesus de fora? Então eu tenho que colocar em toda situação, em todo tempo. Isso é proclamar virtudes. Porque Ele é bom. Amém? Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Ele me tirou desse lugar de trevas e me trouxe para onde? Para a sua maravilhosa luz. Amém? É nesse lugar que Ele me colocou. E eu só posso proclamar essas virtudes desse Rei maravilhoso. Amém? E em todo tempo eu tenho que fazer isso. Né? Nós nem imaginamos o alcance de proclamar virtudes. O alcance de lançar essas sementes de gratidão, essas sementes de alegria por pertencer a esse Rei, a esse Pai, por ter sido colocado nesse propósito maravilhoso, que não termina hoje, não termina daqui 100 anos, mas dura para sempre. Amém? Mas Deus sabe, então a nós cabe proclamar essas virtudes. Amém, queridos? Amém? Temos que proclamar essas virtudes. Lance sementes, proclame, plante, 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 com fé. O reino de Deus chegou até você? Chegou, né? Chegou. Então, se ainda não chegou, eu não sei quantos estão aqui. Se chegou ou não, não sei avaliar o coração. Quantos estão ouvindo pela internet ou vão ouvir depois? Se ainda não chegou até você, eu quero fazer um apelo, mas que o Espírito Santo leve a você. Deixe essa semente ser plantada. Abra o coração, deixe ela ser plantada. Se essa semente já foi plantada no seu coração, se você já recebeu, está lá no início, está no começo. Nós temos vários estágios, né? Que a gente falou aqui. Se ela está no começo, nos estágios iniciais, não deixe que os espinhos sufoquem. Está lá em Mateus 13, 22, você pode ler depois o que diz respeito a isso. Não deixe que os espinhos sufoquem essa semente que foi plantada na sua vida. Se já avançou na sua vida, mas você está cansado, pensando em parar, talvez hoje Deus esteja falando com você sobre fé. Aquele que começou a boa obra
vai concluir essa obra na sua vida. Amém? Amém? Muitas vezes a gente passa por situações difíceis. Então, talvez Deus queira gerar fé no nosso coração. Ele vai concluir, Ele vai seguir. Vamos continuar preparando esse solo. Esse solo vem com oração. Esse solo vem com a palavra, com a leitura da Bíblia, com compartilhar, com mais pessoas plantando, esse compartilhar maravilhoso do reino de Deus. E com que atitude nós podemos receber essas verdades, né, essas palavras? A primeira que eu digo é com gratidão. Gratidão a Deus e gratidão a pessoas. Você no começo eu pedi para lembrar, né, de pessoas. Gratidão. Agradeça a Deus, porque pessoas semearam na sua vida. Agradeça, tenha essa atitude de gratidão. Lembre-se e fale, e honre, e agradeça. Dá um abraço. Dá um abraço. Louva a Deus, não é? Incentiva, anima, reconhece, né? Outra atitude, identificação. Identificação com esse texto que a gente acabou de ler, né? Nós somos essa raça eleita. Nós somos esse sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, essa é a minha identidade, né? Eu faço parte disso. Eu sou também para proclamar, né? E a última atitude, né? Claro, muitas outras, mas o que eu quero dizer é: eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor plantou na minha vida e eu estou aqui para plantar. Eu quero te pedir, rogar, não permita o diabo roubar aquilo que Deus está plantando. Deus não nos quer como final de ciclo, tá? Não, Deus, esse ciclo não pode ser interrompido em nós. Isaac, você pode colocar aquela foto que eu te pedi? Deus quer continuar através de nós, né? Sabe o que é isso? Eu estava procurando hoje aqui na internet, me ocorreu, né? São sementes. São sementes. É bonito, não é? Tá num vidro aí, né? Num recipiente, né? Todo enfeitado, olha, tá tão bonitinho, né? Várias cores, vários tipos. A semente lá dentro desse vidro, ela pode ser muito bonita, mas se ela não sair de lá e cair na terra, então nós podemos ser um vidro cheio de sementes plantadas, muito bonitas, mas o ciclo pode se encerrar em nós, se nós não deixarmos Deus quebrar esse vidro e plantar essas sementes na terra. Amém? Então é isso que o Senhor colocou no meu coração, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu acho que talvez a gente pudesse orar, né? Não é, Francisco? A gente vai abrir um espaço aqui para os irmãos, né? Irmãos e irmãs, para nós exercitarmos essa palavra, plantarmos sementes. Eu não sei o estágio que você está, talvez a coisa esteja interrompida aqui, né? Em nossa vida. E Deus pode estar gerando fé no seu coração, para continuar, para dar continuidade independente do estágio, né? Então, como a gente pode fazer? Se você quer vir à frente, pode vir, né? Se você está sentado, eu quero te incentivar agora, tanto a vir à frente, se alguém vier, né? Se algum irmão ou irmã quiser vir, pedir para Deus orar e tornar você frutífero. Aquela oração de Ana, né? Dá-me frutos, dá-me filhos, não é?
Senhor, dá-me filhos, eu quero ser frutífero, eu não quero terminar o ciclo em mim, não quero que seja terminado, eu quero continuar, eu quero receber nessa manhã uma graça especial, uma graça poderosa, que renova esse chamado da minha vida. Amém? Então pode vir à frente. E se você que está aí no seu lugar também, né, pode levantar, vamos ficar em pé, né? Se Deus te deu uma palavra, vai a alguma pessoa. Se Deus está trazendo gratidão, pode ir a essa pessoa e falar obrigado, porque Deus te usou para plantar sementes na minha vida. Eu queria que a gente se exercitasse essa palavra nesse momento, né? Amém? Vamos exercitar?